próprio eleitorado. Próximo. Então, é isso. Posicionamento político é isso. É uma técnica para criar uma imagem, uma identidade, é uma técnica para criar um espaço exclusivo que só pode ser ocupado por aquele candidato. Quando nós conseguirmos construir esta situação, nós estamos, digamos assim, com meio caminho andado numa campanha eleitoral. Próximo. Agora, a ocupação desse espaço não é simplesmente resultado do desejo do candidato ou do partido. Nós queremos ser o candidato, nós queremos construir a candidatura que seja entendida por todos os eleitores como a candidatura mais democrática, mais justa, mais comprometida com os interesses da maioria, mais comprometida com os interesses dos pobres e assim por diante. Não basta essa vontade. A gente tem que fazer aquilo que eu falei antes, que é ajustar esse conteúdo da candidatura com a expectativa que um determinado eleitorado tem. E para isso tem passos e elementos fundamentais. Por exemplo, nós precisamos conhecer aquelas pessoas com quem nós estamos nos relacionando, que são os eleitores, né? Nós temos que saber quem são, o que pensam, o que fazem, como se informam, que tipo que tipo de trabalho realizam, que tipo de diversão realizam, preferem e assim por diante. Então, o primeiro passo para a gente construir um posicionamento é conhecer. Isso é feito através de pesquisa, com aquelas técnicas que a gente já conhece, pesquisas quantitativas, qualitativas e de profundidade, que o Tarson, se chegar, vai aprofundar para nós. O segundo elemento é escolher o foco da campanha, né? Tu tens já uma larga bagagem política e ideológica constituída, tu tens um eleitorado conformado num determinado, uma determinada característica, tu tens um conjunto de candidatos que tu sabes quem são, tu sabes o que pensam, tu sabes como eles se relacionam com esse eleitorado e tu constrói então o que a gente chama de foco da campanha, que nada mais é do que aquele tema, aquela proposta, aquela forma de se relacionar que vai ser nuclear na campanha, que tu vai repetir muitas vezes, que tu vai dizer sempre que vai estar, todas as vezes que tu falar, no centro do teu discurso. Tu tem que enfatizar e, eventualmente, diminuir determinados atributos de imagem, né? Diferente também do produto, do sabonete ou do Nescau, agora para citar o Todinho, para citar os candidatos, eles têm uma história prévia e uma imagem prévia, né? Então, com atributos de qualidade e com atributos de qualidades positivas e com atributos de qualidades negativas, né? Todos nós temos elementos positivos na nossa imagem e elementos negativos, né? Bom, na campanha, a gente tem uma equação que é simples e tal. Nós precisamos enfatizar aqueles atributos de qualidade e nós precisamos administrar e gerenciar aqueles atributos que geram negatividade, né? Isso é simples na equação, mas é uma coisa muito difícil de fazer, porque nós não podemos também perder a autenticidade do candidato. E, às vezes, um atributo negativo é um elemento fundamental da personalidade daquele candidato. E quando a gente tira, quando a gente esconde ele, nós construímos uma outra figura política que, eventualmente, pode não ser reconhecida pelo seu eleitorado tradicional. Então, isso é uma gestão que a gente tem que fazer com uma certa complexidade. E, ao final, uma definição de um conjunto de propostas que é mais do que programa de governo, que não é a mesma coisa que programa de governo, nós vamos tratar mais adiante. Próximo. Ali, para fazer uma análise daquele trabalho de enfatização e diminuição de imagem, né? Tem lá fortalezas, que a gente chama comumente fortalezas da candidatura, que são atributos positivos consolidados.
tem oportunidades, que são atributos positivos ocultos, que as pessoas em geral não sabem, que não é ainda uma marca pública da sua personalidade e que nós podemos explorar porque tem resultados positivos. Tu tem as fraquezas, que são os atributos negativos consolidados, e as ameaças, que são atributos negativos que a gente não sabe e que podem acontecer no decorrer do processo. Tudo isso faz parte de gestão de imagem, que depois o Federici vai tratar com mais profundidade. Um posicionamento bem construído, então, ele permite isso que a gente busca desde o início, que é uma identidade clara da candidatura. E por que a gente constrói essa identidade clara? Porque na política, mais do que na política, na eleição, não basta a gente ir lá e fazer o nosso discurso e as pessoas vão entender e, se concordarem, votam em nós, se não concordarem, não votam. Nós sabemos todos que não é assim, né? Então nós precisamos criar uma identidade clara de forma que o eleitor entenda o nosso discurso além da racionalidade política que nós queremos imprimir para essa relação. Ele entenda o nosso discurso como um elemento de racionalidade, mas também como um elemento de afetividade, um elemento de subjetividade, um elemento espiritual e assim por diante. A nossa imagem precisa comunicar. Próximo. O foco da campanha, já falei, que é a razão mais forte dos eleitores votarem no candidato, que essa é uma descoberta que cada candidato tem que fazer, a ideia central e a mensagem, e o foco é aquilo que estabelece essa conexão entre o conteúdo da candidatura e as preocupações, as expectativas, os medos, as vontades, assim por diante, dos eleitores. A imagem, né? Isso é uma coisa importante que sempre a gente tem que tratar com bastante cuidado assim, numa eleição, porque em geral a imagem que os eleitores têm de nós, candidatos, ela nunca é a mesma imagem que nós mesmos temos de nós e nunca é a mesma que aqueles mais próximos, que em geral são os nossos companheiros de partidos, têm de nós. Então, fazer uma investigação sobre como que o eleitor enxerga a nossa candidatura é fundamental para a gente construir toda a estratégia e construir o posicionamento. Próximo. Falei já da imagem pré-existente, pode passar. E falei sobre o objetivo, que é a autenticidade. Isso é uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena frisar, né? Se é verdade que nós queremos construir uma candidatura que tenha o maior apelo eleitoral possível, que tenha a maior eficácia do ponto de vista do resultado nas eleições, é verdade também que nós não podemos, em 6 meses, ou mesmo em 1 ano, se estivermos falando de uma campanha bem articulada, reconstruirmos totalmente a imagem de alguém, né? Então, nós temos que ter o cuidado e reiterado de nunca, ao apresentar o candidato publicamente, ou através de seus cartazes, ou através da televisão, ou através daquilo que ele diz no programa de rádio, de uma forma em que as pessoas enxerguem uma outra pessoa, né? A autenticidade da imagem é uma coisa fundamental e é uma coisa decisiva para a relação que os eleitores têm com os candidatos. Ainda mais quando se tratam de cidades médias, por exemplo, né? Onde os eleitores eles se conhecem, os candidatos têm uma trajetória conhecida e assim por diante. Eu digo, se conhecem diretamente mesmo, ou com um vizinho, ou já viu no mercado, ou já ouviu na rádio, né? Então, essa coisa é muito importante. E ali temos uma síntese das coisas que compõem a elaboração da estratégia, né? O diagnóstico, que é uma análise do público eleitorado, uma análise dos competidores e uma construção e uma análise própria sobre a sua própria participação nesse processo. O posicionamento, que está relacionado com isso, como é que a minha candidatura vai se colocar nesta disputa, que tem um eleitorado que pensa dessa forma e que tem um conjunto de competidores
com essas e aquelas características. O foco, que são as propostas fundamentais que a campanha vai apresentar, e a imagem do candidato, que a gente já falou. Próximo. Aí agora eu vou apresentar para vocês, mais ou menos, como é que a gente, digamos assim, aplicou isso na experiência que tivemos na campanha do Tarso. Primeiro a gente fez um diagnóstico, né, do eleitorado, dos competidores, enfim, da situação em que nos encontrávamos naquele momento. Então, nós fizemos uma pesquisa quantitativa, ela foi uma pesquisa regionalizada, né? Isso é importante que, sempre que a gente puder, o Tarson depois vai aprofundar isso, a gente tenha pesquisas em mãos que possam ser estratificadas, né? Que a gente possa, por exemplo, numa cidade de médio porte, saber o que cada bairro da cidade pensa em relação ao tema que nós queremos pesquisar, né? Saber o que cada setor social, o que cada gênero, o que cada faixa etária da cidade pensa. Então, quanto mais desdobrado a gente tem sobre isso, mais focado vai poder ser o nosso discurso e a nossa intervenção. Então, fizemos uma... Não, desculpa, não passou ainda. Volta lá. Fizemos, então, essa pesquisa regionalizada. Depois nós fizemos várias pesquisas qualitativas, né, que tem uma outra função, o Tarson vai tratar sobre isso, e inclusive vai dar dicas para situações em que nós não temos dinheiro para contratar pesquisas qualitativas, que são em geral coisas um pouco caras, um tanto quanto caras, né, mas a gente pode construir pesquisas qualitativas de um jeito mais amador, que dá um resultado obviamente não tão preciso, mas que nos dão ideias e pistas, né? Bom, o que o diagnóstico revelou? Primeiro, a força enorme que o governo Lula tinha, né? Segundo, isso aqui pode parecer óbvio, mas é uma construção importante que a gente fez lá. Segundo, o desgaste que o governo Ieda enfrentava, né? Terceiro, nos deu uma boa avaliação do governo Fogaça, que era o nosso principal competidor. Entretanto, a avaliação do Fogaça era melhor no interior do que em Porto Alegre, né? O que revelava, mais do que uma avaliação positiva sobre a gestão dele, uma boa percepção sobre a gestão dele, né? O que revelava também que a política de comunicação que eles estavam desenvolvendo, ela era uma política de comunicação de qualidade. E mais do que isso, revelava que que havia uma percepção que o Rio Grande estava ficando para trás por um conjunto de motivos. Quer dizer, as pessoas estavam otimistas com a situação em que nós vivíamos, por conta do crescimento do Brasil e das transformações que vieram da experiência do governo Lula, mas tinham uma ideia de que o Rio Grande não estava colado nisso. Tinha uma ideia de que o Rio Grande estava perdendo oportunidades, que o Rio Grande estava ficando para trás, que o Rio Grande não conseguia acompanhar esse processo de crescimento e qualificação na vida dos brasileiros que aconteceram nos últimos 8 anos do governo Lula. Então, basicamente, esse era o diagnóstico. Por favor. Aí, nós fomos lá discutindo várias vezes, tal e tal, todas as pessoas que estão aqui participaram desse processo, e construímos isso que a gente chama de posicionamento. O Tarso era o único candidato, entre todos os competidores, que havia participado de toda a experiência bem-sucedida dos 8 anos do governo Lula. Havia sido ministro, havia contribuído com projetos importantes, como o Conselhão, o ProUni, o ProNAS, né? E também havia sido responsável pela articulação da aliança que incluiu o próprio PMDB no governo, né? Quando ele foi o ministro das relações institucionais, né? Então, isso lhe conferia uma respeitabilidade e amplitude política importante. E, além disso, era considerado, apesar da percepção positiva das pessoas sobre a gestão do Fogaça, ele era considerado o melhor prefeito que Porto Alegre tinha tido, na percepção das pessoas e na lembrança que as pessoas tinham naquele momento. A gente sabe que essas coisas são coisas mutáveis, inclusive, que tem a ver não só com a realidade, mas com a construção de imagem, que é uma coisa que vai se refazendo historicamente, né? Mas naquele momento as pessoas avaliavam isso. O Fogaça é um bom prefeito, mas o Tarso foi melhor, né?
Então a gente tinha elementos aqui para construir o posicionamento do Tarso. Próximo. Além disso, Tarso tinha uma trajetória simbólica importante para a política gaúcha. Nascido em São Borja, cumpriu um longo caminho na política, né, até chegar naquela eleição, o que tinha amadurecido ele e lhe agregou qualidades da maturidade, como tolerância, humildade, capacidade de gestão e assim por diante. Então, o Tarso era o único candidato capaz de replicar no Rio Grande do Sul a experiência bem-sucedida do Brasil nos últimos 8 anos. E, por conta de sua experiência, estava muito mais maduro para governar, representando todo o Rio Grande. Aí vocês vão perceber que há todo um raciocínio que envolve as disputas políticas mais importantes. A relação com a experiência bem-sucedida do governo Lula, uma resposta à questão da conflitividade que marcava até recentemente a política gaúcha e assim por diante. Próximo. Foco e proposta central da campanha. O Rio Grande do Sul precisa crescer no ritmo do Brasil. E o governo do Estado precisa ter ousadia e capacidade para implantar projetos inovadores capazes de recuperar não apenas as condições de vida, mas a autoestima dos gaúchos. E esse foi um elemento central na nossa campanha, que depois o Silvestrin traduziu num slogan genial, na minha opinião, né, que vai marcar a época, eu acho, e que recupera exatamente isso, né, demarcando o patriotismo, né, porque a gente reconhecia, naquele momento em que estávamos vivendo, uma certa decadência do Estado, né, e, portanto, reconhecíamos nas nossas fragilidades. Nós fizemos uma campanha centrada, cujo núcleo central era atingir a autoestima dos gaúchos e elevá-la, né? E vincular, obviamente, a elevação dessa autoestima com a proposta que a gente estava apresentando. Então, bom, aí a gente fez uma construção de imagem, né? E basicamente dividimos em 3 fases a imagem, que, se vocês tiverem lembrado dos programas eleitorais, vocês vão poder identificar elas claramente, né? A primeira parte da campanha, ela foi toda construída afirmando a questão do diálogo, né? Então, o Tarso sabia ouvir as pessoas, sabia dialogar, não tinha preconceito com os setores sociais e nem com projetos políticos diferentes, né? Porque toda a ação política contra o PT e contra a candidatura naquele momento é que nós éramos os do contra, nós éramos os brigões, nós éramos os que queríamos dividir o Estado, enfim, toda aquela lenga-lenga que nós conhecemos na disputa que, em geral, a gente sofreu nesses últimos 16, 20 anos, né? E a gente mostrava, através de fatos concretos, que era o Tarso indo nas comunidades, a gente mostrando as imagens sem cortes de reuniões, as falas, mesmo naqueles momentos de relacionamento afetivo e tal, a gente mostrava essa imagem do Tarso, que é uma imagem verdadeira e que também é a imagem do partido, que é um partido e um candidato que sabe dialogar, que é tolerante, que ouve as pessoas e assim por diante. A segunda parte foi mostrar o Tarso como um gestor competente que é. Então a gente fez toda uma recuperação da gestão dele nos ministérios, da gestão dele na prefeitura, enfim, da capacidade profissional dele. E mostramos os resultados dos programas que ele havia implementado, né? Centrando, obviamente, no ProUni e no PRONASSE, que eram os mais paradigmáticos. E a terceira fase foi mostrar o Tarso como um sujeito político importante, né? Que tinha o reconhecimento, não apenas do seu partido, dos seus aliados, mas o reconhecimento, inclusive, do que naquele momento eram seus opositores, que eram do PMDB. Todo mundo aqui se lembra da fala do Sérgio Cabral no nosso programa, que é governador do Rio de Janeiro, do PMDB, que deu uma declaração e autorizou o uso de apoio à nossa candidatura. Próximo. Chegamos ao slogan da campanha naquele momento, que é Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Mais uma citação do politólogo americano, para encerrar, que diz o seguinte: quando se começa tarde, não significa que se tem menos problemas para resolver, e sim que se tem menos tempo para resolvê-los. Muito obrigado.
Tarson chegou. O companheiro Tarson Nunes, também conhecido militante do nosso partido, eu já havia te apresentado, Tarson, então não vou repetir. Tarson está chegando da Espanha, mal dormido, mas disposto aqui a colaborar com nossa palestra. Não vou falar em espanhol. Não, disposto e entusiasmado, porque eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa. Acho que tem que saudar os organizadores, porque eu acho que é uma demonstração de maturidade do nosso partido e de qualidade. Eu acho que a gente nunca começou uma campanha assim, com esse tempo e com esse tipo de debate. Bom, eu tenho que falar aqui um pouco de pesquisas, para que elas servem, e foi bom porque a fala do João, antes da minha, já abriu uma série de temas que são importantes quando se pensa em pesquisa, porque a pesquisa ela é justamente um instrumento que permite a gente ter algum grau de segurança no sentido de conseguir construir a imagem do candidato, construir o foco da campanha, construir os instrumentos todos da estratégia de campanha com algum grau de segurança de que a gente do que a gente está fazendo realmente tem impacto sobre a população, sobre o eleitor e dialoga com os sentimentos dos eleitores. Mas eu vou falar talvez mais, pode ser meio contraditório, mais do que para que a pesquisa não serve ou de que cuidados a gente tem que ter ao utilizar as pesquisas, porque para que a pesquisa serve fica mais ou menos evidente na própria fala do João, quer dizer, para tu construir a imagem do candidato, o posicionamento do candidato e a estratégia, isso aí não pode ser construído em cima da experiência ou da sensação empírica que cada dirigente político tenha, por mais que a gente tenha confiança do nosso enraizamento social, do nosso diálogo com a população, nem sempre a nossa percepção realmente bate com o que o conjunto do eleitorado está sentindo, até porque quando tu está numa campanha, tu em geral está entre companheiros ou te enfrentando com o adversário. E aí, se tu está entre companheiros, as pessoas por princípio concordam contigo. E com os adversários tu vai estar te enfrentando. Então, é muito mais difícil tu conseguir ter a percepção do que aquele cidadão que não está nem de um lado nem do outro e que é o teu público-alvo está precisando. E isso, de fato, assim, no PT a gente teve uma evolução bastante grande. Eu me lembro que em 94 havia, na campanha do Olívio, muita desconfiança do próprio PT em relação às pesquisas. E alguns dirigentes, eu me lembro que diziam, não, o povo quer ver sangue, eu sei que o povo quer ver sangue, tem que bater. Mas era uma opinião dele, na verdade, e não dialogava muito necessariamente com o que era o sentimento do eleitorado naquele momento. E, progressivamente, o PT foi se apropriando desses instrumentos e hoje, pesquisa eleitoral é uma coisa quase que de senso comum, assim, não há nenhuma campanha que não se faça com pesquisas. Então, como não há necessidade de justificar a importância das pesquisas, e eu acho que o João já deu mais ou menos claro assim, um pouco do para que serve a pesquisa, porque a pesquisa é justamente o termômetro, o instrumento que serve para toda essa construção de imagem sobre a qual o João estava falando. Eu vou falar mais um pouco dos limites e dos cuidados que tem que se ter ao utilizar pesquisas, né? Porque pesquisa nada mais é do que uma forma sistemática, uma metodologia científica, para se conseguir auscultar a percepção do eleitorado sobre a disputa política. Então eu vou começar pelo seguinte, que eu acho que também é uma outra frase muito de senso comum a respeito de pesquisa, que é de que pesquisa é uma fotografia do momento. E de fato, eu acho que essa é uma imagem muito feliz, porque de fato a pesquisa é uma fotografia. Mas por mais que a fotografia ela te mostre a realidade, a gente tem que ter claro que a fotografia nunca é a realidade. Porque a fotografia tem um determinado enquadramento. Se eu pegar e tirar uma foto só daquela pontinha lá de cima do Dante Baroni, eu vou mostrar um auditório meio vazio. Se eu pegar só aqui na frente, eu vou mostrar um auditório bem cheio. Quer dizer, uma foto, ela pode, dependendo do enquadramento, ela dá uma imagem ou da outra. Uma foto pode ter um foco que te permite ver o que está mais perto e que te permite ver o que está mais longe, tem menos profundidade ou mais profundidade. Então, sim, a pesquisa é uma fotografia do momento, mas uma fotografia não necessariamente ela te dá uma parte da realidade e te dá aquela parte que tu te preparou, que tu buscou encontrar. Então, é muito importante, quando se pensa em pesquisa eleitoral, a gente ter essa percepção do bom uso do instrumento, e por isso que eu falei desde o início, que eu vou falar mais dos erros que se podem cometer do que das virtudes que tem as pesquisas, porque eu acho que isso é que vai nos instrumentalizar para poder utilizar esse instrumento da melhor forma possível. Primeiro, acho que a primeira questão importante é que nós estamos numa reunião do PT, é
que a pesquisa ela não substitui a política. Se, por um lado, a pesquisa é um instrumento importante para a gente poder adaptar o nosso discurso à percepção e à sensibilidade do eleitorado, não se pode tornar a nossa política refém da pesquisa, porque senão, né, a gente acaba sucumbindo ao senso comum. Quer dizer, se a gente vai seguir cegamente o que a pesquisa diz, então quer dizer isso então que a gente vai defender a pena de morte, porque se alguém fizer uma pesquisa vai ver que a maior parte da população, ou a diminuição da idade penal, né, tem uma série de coisas que o senso comum hoje majoritariamente se alinha, e que não é porque a maioria do eleitorado pensa isso que a gente vai aderir a isso. Quer dizer, tem que usar a pesquisa como uma forma de captar essa percepção do público, mas o essencial numa pesquisa e numa campanha é a tua proposta e a tua política. Tu não pode de maneira nenhuma, nunca, capitular para o senso comum. Tu tem que conhecê-lo para incidir sobre ele. Eu acho que um exemplo bem nítido desse tipo de erro, eu acho que vocês todos se lembram na campanha do Alckmin contra o Lula, que num dado momento aparecia o Alckmin de chapeuzinho, de bonezinho da Petrobras, uma jaqueta da Caixa Econômica Federal, não sei o que, do Banco do Brasil. Por quê? Porque eles tinham pesquisa e percebiam que a questão da privatização era um enorme desgaste do PSDB e que ele tinha que de alguma forma aparecer como alguém não privatista ou alinhado com as empresas estatais, e tentou fazer aquilo. Quer dizer, isso é é óbvio que isso não pegou, porque a pesquisa ela te mostra a sensibilidade da opinião pública, mas a trajetória do candidato e a história dos partidos que compõem cada coalizão é que compõe o núcleo duro da imagem do candidato. Tu pode, através da pesquisa, polir, aparar arestas, diminuir aspectos de maior resistência, como se viu em relação à questão do Tarso, ou potencializar aspectos de maior relevância, né, com todo esse processo da construção da imagem que se fez na campanha, mas não se pode nunca capitular para a opinião pública. O norte da campanha deve ser a tua proposta política, que deve ser consistente e coerente com o teu candidato. E tu analisar como é que isso bate na opinião pública é importante para tu saber que pontos estimular, que pontos fortalecer e que pontos neutralizar. Segundo elemento importante em relação à pesquisa é que, em geral, quando se fala em pesquisa de opinião, e isso que sempre sai nos jornais, se dá muito mais aspecto, muito mais relevância aos números, quanto que está cada candidato, do que ao conteúdo do debate político. E isso é um erro, porque o mais importante na pesquisa nem é tanto quanto que está cada candidato em cada momento. Acho que tem vários exemplos históricos que mostram isso. Quer dizer, o Collor, na eleição do Collor em 89, o Collor começou com 2 pontos. Se a gente for dizer, não, então vou ver as pesquisas, é um candidato inviável. Mas o que ele fez com a pesquisa? Ele fazia pesquisa e percebia que havia um desgaste da questão da corrupção dos marajás, que havia um desgaste da política tradicional. Quer dizer, o Collor usou muito sabiamente a pesquisa. E não prestou atenção nos números, mas prestou atenção no que se podia pegar da sensibilidade do eleitorado e para construir um discurso. Então, os números não são mais importantes, depois, quando eu falar das várias fases de campanha, não são mais importantes, como são um elemento muito perigoso de como é que tu joga nas pesquisas. O próprio Rigoto também teve esse exemplo. A pesquisa, então, ela serve muito mais para focalizar o discurso, aquilo que o João mencionou também, para tu conseguir também modular o teu discurso segundo cada tipo de público. Quer dizer, uma pesquisa, uma coisa é a opinião do eleitorado, a opinião média do eleitorado sobre algum problema, sobre alguma questão política relevante qualquer. Mas essa opinião média é aquela coisa estatística. Se eu comi 2 frangos e o João comeu nenhum, na média cada um comeu um, mas eu vou engordar e ele vai morrer de fome. Então a média ela é muito ilusória. Mas tu pode fazer o quê? Tu pode dividir, bom, e ver que determinados assuntos, para os jovens, determinado assunto é mais importante. Para as mulheres tem outra sensibilidade. Conforme a renda, conforme a escolaridade, tu vai poder analisar percepções distintas, ou como é que os indecisos estão se posicionando frente a uma questão, como é que teus adversários, como é que os eleitores do teu adversário estão se posicionando em relação a uma questão, como é que os teus eleitores estão se posicionando em relação a alguma questão. Então, a pesquisa, mais do que os números no geral, ela te permite estudar com detalhe as características do eleitorado e poder trabalhar a tua campanha segundo a sensibilidade de cada segmento do eleitorado, te permitindo fazer uma campanha segmentada. Bom, eu vou trabalhar tais e tais questões com os jovens, vou trabalhar tais e tais questões com as mulheres, eu vou trabalhar tais questões nos bairros de periferia e trabalhar outras nos bairros do centro.
Então, a pesquisa, ela é esse instrumento meio essencial para justamente permitir focalizar a tua campanha, primeiro, construir a imagem, né, ter o teu ponto de partida para construir a imagem do teu candidato, identificar quais são os principais problemas que estão afligindo os eleitores e te permite depois construir o discurso da campanha. Como mesmo o João falou, tem dois tipos de pesquisa, a grosso modo, que se faz. Quer dizer, a pesquisa quantitativa, que é a realização, explicando assim meio toscamente, fazer um monte de questionários, geralmente de resposta sim ou não, ótimo, bom, ruim, regular ou péssimo, para um conjunto muito grande que represente uma amostra representativa dos eleitores. Isso aí te dá um olhar amplo, mas um olhar raso. Porque tu não pode fazer perguntas muito complexas, porque tem que ser perguntas simples, que